Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem e que a vossa semana tenha sido o mais pacífica possível. Vamos só aguardar um pouco. Hoje o tema é: Olá, Castro, já fui responder. Hoje o tema da meditação é: o mundo faz de conta. Vamos tentar que a energia não fique tão densa. Para falar deste tema não é fácil. Olá, Cláudia. Vamos tentar que efetivamente o tema não seja... É óbvio que este tema não vai ser de agrado de todos, porque é um mundo que faz de conta. Olá, João. Espero que estejas bem. Boa noite, João. Como eu estava a dizer, peço desculpa estar a responder a quem chega, é normal. Hoje o tema da meditação é sobre, daí eu ter falado na energia, é sobre o mundo que faz de conta, e vamos perceber porque é que o mundo faz de conta. É óbvio que neste mundo existem efetivamente coisas muito bonitas, mas também temos que falar da asneira que o homem consecutivamente e diariamente faz no planeta Terra. E aquilo que poderia e deveria ser feito em prol da humanidade, no bem-estar da humanidade, de modo a que a espiritualidade fosse mais efetiva em todos, e pelo facto de termos algumas circunstâncias que são muito adversas para todos, faz com que este mundo efetivamente seja um mundo faz de conta. Vamos depois também ler um poema sobre Deus, engraçado, para contrabalançar o tema de hoje. Foi um poema que já li aqui várias vezes, portanto alguns já o conhecem. Olá, Raul. Mas para terem uma ideia, em relação a este mundo faz de conta, eu tive o cuidado de coletar alguns dados que estão na Acnur. A Acnur é uma organização das Nações Unidas para os Refugiados. E para termos uma ideia, há uma série de países referenciados pela Acnur, onde existem, todos somados, eu vou falar aqui alguns. Olá, Mário, boa noite. Todos somados, milhões de refugiados, milhões de deslocados internos, nos quais existem assassinatos, violações de crianças, violações de mulheres, mutilação de homens, assassinatos de todo tipo. Daí o tema de hoje ser o mundo faz de conta. Normalmente falamos de amor, falamos da forma como deveremos olhar o mundo e comovermos com esta realidade e com esta oportunidade única de estarmos na Terra, mas também temos que analisar porque é que o mundo está neste estado, porque é que o mundo chegou aqui e está como está. Está como está porque o homem já faz guerras desde que é homem. O homem na Terra, a única coisa que sabe fazer de forma perfeita e é especialista nisto é fazer guerras. E para terem uma ideia, antes de falar nos dados coletados pela Acnur, em relação a alguns países em que os refugiados são aos milhões, vamos ter uma ideia daquilo que eu estou a falar para me poder referir a este mundo faz de conta. Todos os anos, e no ano de 2020, em plena pandemia, bateram-se recordes. Todos os anos gasta-se em armamento no mundo, todos os anos, gasta-se 1 bilhão e 700 mil milhões de euros só em armamento. Todos os anos. Eu vou repetir o número.
1 bilhão e 700 mil milhões só em armamento. Dados da ONU. Isto dava para que toda a gente tivesse educação, para que todos tivessem alimentação condigna, para que todos tivessem vestuário e para que tivessem habitação. E em vez disto, o que é que faz o homem, que está encarnado na Terra? O que é que faz o macho? O que é que faz o ego desses supostos machos? É gastar esta quantia todos os anos em armamento. Como se a cultura da morte fosse uma das culturas mais importantes do planeta Terra. Daí, a hoje, alertar para a necessidade de vez em quando, termos esta consciência que nem tudo é um mar de rosas e que existe uma franja muito grande da sociedade, ou que existe alguns poderosos que investem mais em armamento, que investem em amor, investem mais em armamento do que investem em educação, em alimentação, vestuário ou habitação. Daí o tema de hoje ser efetivamente o mundo faz de conta. E de facto o mundo faz de conta. Às vezes apetece perguntar ao comando, espero que nos levem a mal, onde é que está a espiritualidade. É óbvio que a espiritualidade está dentro de cada um, mas assim é difícil. Se temos um grupo que gasta 1 bilhão e 700 mil milhões em armamento, se esse mesmo dinheiro fosse canalizado para a espiritualidade, imaginem só aquilo que se poderia fazer pelo bem-estar de todos no planeta Terra. Significa, tão só, agora vou ser assertivo, significa tão só que a espiritualidade e o amor já há muito tempo tinham triunfado no planeta Terra. Em vez de se gastar tanto dinheiro anualmente em armamento, em produzir armas para nos matarmos uns aos outros, poderíamos gastar este armamento em bem-estar, em alimentação, em educação, em vestuário e em saúde. E não o fazemos porque preferimos apostar na cultura da morte. Por mais que nos custe dizer isto, no planeta Terra ainda se investe muito na cultura da morte. Neste caso investe-se bilhões de euros na cultura da morte. Todos os anos. Para termos uma ideia com os dados coletados pela Acnur, no Afeganistão existem atualmente cerca de 3,6 milhões de refugiados. No Burundi existem cerca de 333 mil. Na Etiópia existem cerca de 140 mil. Daquilo que dizem, dados da Acnur, porque há muito mais. No Iraque existem 1,4 milhões de refugiados. Fora os deslocados internos. Na República Centro-Africana existem cerca de 632 mil refugiados e 630 mil deslocados internos. No Ruanda existem cerca de 864 mil refugiados. Na Síria existem então cerca de quase 14 milhões a precisar de assistência médica e de assistência de todo o tipo. Existem cerca de 6,7 milhões de deslocados dentro do território da Síria. Existem cerca de 6,6 milhões de refugiados. Isto são dados da Acnur, dados oficiais. Na Venezuela existem cerca de 5,4 milhões de refugiados. Na América Central existem cerca de 470 mil deslocados que fogem aos gangues. Portanto, a Terra é um bocado isto. No Iémen temos cerca de 24 mil milhões de refugiados e 3,3 milhões de deslocados internos. Na Nigéria temos 364 mil refugiados e cerca de 8,1 milhões de deslocados internamente. Lá, Glória! Portanto, poderíamos continuar, que há aqui mais dados, mas para termos uma ideia do tema 2 da nossa meditação, que é o mundo faz de conta. E é o mundo faz de conta porque os senhores da guerra, os senhores que gastam cerca de 1 bilhão e 700 mil milhões de euros por ano a produzir armamento, é óbvio que não querem um mundo onde haja paz, um mundo pacífico,
um mundo tranquilo, onde haja amor, onde o bem-estar de todos seja a pedra basilar que faz andar o mundo. Portanto, a discórdia, a competição e o afastamento uns dos outros é aquilo que move, neste momento, a energia do planeta Terra. Por muito que nos custe dizer isto, como seres espirituais, se este dinheiro que foi aludido fosse investido em educação, alimentação, vestuário, habitação e até na própria saúde, que não falei nela aqui, com certeza que já estaríamos muito bem melhor. Ou então, se este dinheiro fosse investido para combater o Covid-19, já teríamos muito melhor que aquilo que estamos. Porque 1 bilhão e 700 mil milhões de euros gastos por ano em armamento dava efetivamente para fazer muita coisa. Portanto, não vou falar muito mais sobre este tema, eu só queria aludir a estes dados para podermos perceber que este mundo às vezes parece um mundo de faz de conta e que se não fizermos o nosso trabalho interno, que se não trabalharmos a nossa espiritualidade, ao desenvolvermos a nossa mediunidade, não veremos isto diferente. E Trigueirinhos tem razão. Significa que sempre que fazemos o nosso trabalho interno, estamos a contribuir para uma humanidade melhor. Estamos a contribuir para que a luz possa, em certa medida, não vou dizer no primeiro momento vencer, mas ter argumentos suficientes para poder enfrentar aqueles que estão do lado das sombras. E, como já vimos, para além de serem muitos, têm recursos quase infinitos financeiros para poderem fazer aquilo que lhes dá na real gana. Portanto, se todo aquele dinheiro que é gasto em armamento fosse gasto para o bem-estar da população do planeta Terra, já há muito que nós viveríamos numa idade diferente, numa idade de amor, numa idade da luz, completamente diferente daquela que estamos a viver atualmente. E provavelmente a mentira, a pouca vergonha, não seriam tão grandes como são atualmente no planeta Terra. Parece que aqueles que são maus são preferíveis àqueles que são bons. Eu vou citar Confúcio. Confúcio tinha uma frase muito bonita que era uma máxima: animai os bons e afastai os maus. E nós fazemos, ou temos feito na Terra, exatamente o contrário. Animamos os maus e afastamos os bons. Lá, Safi, e como diria Confúcio, aquilo que devemos fazer, ou que deveríamos fazer obrigatoriamente, era animai os bons e afastai os maus. E nós na Terra temos o mau hábito de fazer precisamente o inverso. Eu sei que ainda há pouco tempo fui alertado para não falar neste tema, mas tinha que falar, para percebermos de uma vez por todas, como diria Trigueirinhos, que o processo começa dentro de nós. Quando fazemos o nosso trabalho interno, quando decidimos expandir a nossa consciência, ou decidimos de uma vez por todas assumir a nossa mediunidade, estamos em certa medida a fazer com que na Terra haja muito mais luz do que aquela que atualmente há, ou naquela que atualmente vigora. Daí que eu tenha tido cuidado de falar nestes dados que a Acnur nos apresenta e que coletou ao longo dos últimos anos, e falar também na quantia que se gasta por ano em armamento para poder alimentar toda uma cultura da morte que já deveria ter acabado há muito no planeta Terra. Ok? Estes dados só foram referidos, não que nós fiquemos com uma ideia errada do que é a Terra neste momento, mas para podermos ter uma consciência muito mais alargada que isto não é só flores, ok? Ainda existe muita trama, ainda existe muita pouca vergonha, ainda existe muita mentira, existe ainda muito crime do colorinho branco, que já deveria ter terminado,
Eu vou deixar sair algumas informações, até porque elas são conhecidas. Quem ouve normalmente Rodrigo Romo sabe que aquilo que ele diz. E mesmo em outros planos, há alguns seres importantes que já foram presos. Foram presos porque andavam a fazer asneiras que... Olá Maria! Que andavam a fazer asneiras que não deveriam ter feito. Portanto, cá em baixo, esses seres, ou seres com algum poder, também já deveriam ter sido presos. Já deveriam estar presos há muito tempo. Lá não é? Porque numa humanidade em que gasta todos os anos 1 bilhão e 700 mil milhões de euros em armamento, não pode ser uma grande humanidade. Ok? A cultura da morte tem mais dinheiro, tem a educação, a alimentação, o vestuário, a saúde e a habitação tudo juntos. Porque parece que a cultura da morte é mais importante que o resto. O que significa que estes senhores, o comando, que não me leva a mal, estamos a falar do comando de terra, do qual eu faço parte, estes senhores já deviam estar presos há muito tempo. E se eles não deixarem, eu posso ir lá prendê-los. Não deixo. Portanto, significa isto tão só que quando, como diria Trigueirinhos, eu vou citar novamente Trigueirinhos, como diria Trigueirinhos, quando nós decidimos fazer o trabalho interno, quando nós decidimos efetivamente trabalhar a nossa espiritualidade, expandir a nossa consciência e, ao mesmo tempo, deixar de ter medo da nossa mediunidade ou assumir a nossa mediunidade, estamos efetivamente a dar muito mais troncos à luz e estamos a pôr-nos do lado daqueles que efetivamente querem luz no planeta Terra. Querem luz, querem amor, querem tranquilidade e querem valores que sejam completamente contrários aos senhores que atualmente dirigem os destinos das nações e dirigem os destinos do mundo. Portanto, estes dados só foram coletados para que possamos perceber a importância do nosso trabalho interno. Okay? Mas não é por fazermos o nosso trabalho interno que estes dados vão desaparecer. Durante uns anos, os dados vão continuar a ser aqueles. Tanto é que no ano 2020 bateram-se recordes em armamento. Ou seja, estávamos em plena pandemia e andavam os Estados a gastar dinheiro em armamento em vez de gastar dinheiro em saúde. Porque é que não se questionam os Estados? Porque é que gastaram dinheiro em armamento, dinheiro recorde, quando podiam ter gasto aquele dinheiro na saúde das populações e evitar que elas tivessem morrido muito mais que aquelas que deveriam ter morrido. Portanto, este mundo, como diz o título da meditação 2, é um mundo faz de conta. E é um mundo faz de conta porque temos homens faz de conta, líderes faz de conta, pseudomestres faz de conta. Temos uma série de seres faz de conta que têm dirigido os destinos das nações e do mundo e têm levado o mundo a esta situação quase cómica ou trágica em que vivemos atualmente. Daí, eu vou referir novamente, daí a importância do nosso trabalho interno, daí a importância da nossa luz, daí a importância do nosso amor para que a humanidade possa, de uma vez por todas, ter uma perspectiva e um sentido diferente daquilo que tem atualmente. Eu vou ler este poema, que já li aqui diversas vezes, e vou lê-lo conscientemente para alterarmos a frequência desta meditação, para depois meditarmos um pouco. Mas aqueles dados hoje tinham que ser ditos, não me perguntem porquê. E o tema do poema é sempre Deus. Porque Deus deve estar a rir, não é? Com estes dados, Deus deve estar baralhado lá em cima porque é que o homem faz esta asneira toda no planeta Terra. É estranho, não é? Sempre Deus. Deus sempre esteve aqui. Sempre olhou por ti. Sempre vigiou os teus passos. Sempre viu quem tu és na realidade. Sempre ouviu o que tu ouviste. Provou o que tu provaste. Cheirou os mesmos aromas. Sempre quis ser mais. Sempre almejou a vibração pura de um átomo do teu corpo a vibrar. Sempre expandiu a vida que tens dentro de ti. Sempre o fez no teu corpo.
que é o corpo dele. Sempre. A todo instante. E sempre que a vida acontece, Deus está lá. Vivo, real, indizível, incognoscível, puro, no mais pequeno e no maior, no mais fraco e no mais forte. Todo ele és tu. Tens o corpo e a consciência dele. Sempre que estás a respirar, sempre que estás neste eterno momento, sempre que estás a contemplar, a viver o que nunca será mais visto. Para onde quer que andes, Deus vai contigo. Para onde quer que olhes, Deus está-te a olhar. Que brilha quando a alegria te enche o peito. Quando uma lágrima corre pelo teu rosto. Deus sempre esteve dentro e fora de ti. Sempre trabalhou para que o visses, enquanto ias existindo, na felicidade e na lamúria. Deus sempre assistiu a todos os teus momentos, a todas as tuas dores, a todas as tuas vitórias, sempre. Agora que tens a consciência e o corpo de Deus, só precisas ser quem tu és, no mais delicado gesto e no mais delicado olhar. Podes ter em lugar de Deus, com o corpo de Deus e com a consciência de Deus. Porque efetivamente, se fizéssemos o trabalho interno, olá Lúcia, se fizéssemos o trabalho, e olá Sofia, se fizéssemos o trabalho interno e se tivéssemos a consciência de Deus, em nenhum momento andávamos preocupados com guerras. Olá Aida, em nenhum momento estaríamos preocupados em gastar aquele dinheiro todo em armamento para poder cultuar, que é assim que se diz, uma cultura da morte que já devia ter sido abolida há muito tempo. Portanto, só nos compete a nós ter uma consciência diferenciada do que parece ser o normal no planeta Terra, ter uma consciência expandida e cada vez mais, se é que se pode dizer, divina, e o trabalho interno deve ser constante, deve ser diário e deve ser inteligente. Portanto, aqueles dados eu tinha que os dizer, espero que não levem a mal, mas quando temos um mundo que ainda faz de conta, com líderes e homens que faz de conta, homens que têm um ego maior do que o amor que têm dentro do peito, porque se efetivamente o amor que têm fosse maior que o ego, o mundo não estava no estado em que está. Daí a importância de cada um fazer o trabalho interno. Vamos fazer a nossa meditação, só um pouco. Hoje já fizemos, não se esqueçam que as meditações presenciais já estão a acontecer. Hoje já fizemos 1 hora de meditação, até foi 1 hora e meia de meditação presencial. Elas ocorrem às 17 horas aos sábados, portanto estão todos convidados. Sempre que tiverem ou sentirem vontade de vir fazer meditação, podem vir fazer meditação. Fechem os olhos. Façam 3 respirações profundas. Pacificam-se. Não precisam de efetivamente pensar em nada. O mais tranquilos possíveis. Sem nada na mente. Apenas entregues ao momento. E apenas testemunhas do que está a acontecer.
Quando estiverem preparados, podem abrir os olhos, sem pressas, devagar. Como eu tinha dito, o trabalho interno e o nosso trabalho espiritual, ou desenvolvimento, se quisermos, da nossa mediunidade, é demasiado importante para podermos contrabalançar com aquilo que acontece atualmente no planeta Terra. Os números que foram apresentados evidenciam a diferença, ou evidenciam os valores que são aplicados em armamento e os valores que deveriam ser aplicados em saúde, alimentação, educação, vestuário e em habitação. O que significa que há uma cultura completamente errada no planeta Terra e essa cultura ainda usufrui de bilhões de dólares anuais, ou de euros, como quiserem dizer, quando esse dinheiro deveria ser canalizado para, por exemplo, para a saúde, para a educação, para o vestuário e para a habitação. Neste caso, para o bem-estar de todas as pessoas que neste momento habitam no planeta Terra. Isto sim, isto é espiritualidade, isto é amor à causa, é amor à humanidade, e amor à humanidade às vezes implica deixarmos sair algumas informações, implica mostrar o nosso descontentamento por aquilo que se passa neste momento no planeta Terra, nomeadamente, como dizem os dados da Acnur, com os milhões de refugiados e deslocados que existem atualmente pelo mundo fora, no que diz respeito em alguns países específicos, embora sejam bastantes, e, como eu disse, o dinheiro que é gasto em armamento, em cultura de morte, quando deveria ser gasto noutros, como a alimentação, como a educação, como a habitação, como o vestuário, de modo a que todos pudéssemos ter acesso a boas condições de vida. Portanto, não faz muito sentido este tipo de cultura que faz com que o mundo, efetivamente, às vezes pareça um mundo faz de conta, quando o que deveria prevalecer era o amor, o que deveria prevalecer era a concórdia entre as pessoas, mas, pelos vistos, a concórdia entre as pessoas ainda parece estar longe. É óbvio que tem que começar em nós, é óbvio que o trabalho é interno, e quanto mais trabalho interno fizermos, mais a humanidade beneficia desse trabalho interno, que parece que é só nosso, parece que é só interno, parece que só a nós é que diz respeito, mas não é bem assim. Sempre que um ser humano se ilumina no planeta Terra, toda a humanidade fica a ganhar com esse facto de pelo menos um ser se ter iluminado. O que significa que ele já fez o caminho e que é possível, efetivamente, ao ser humano poder se iluminar neste plano. Daí a importância do trabalho espiritual, daí a importância do trabalho interno e, neste caso, a importância da meditação para este trabalho espiritual. Daí que também tenhamos todas as semanas, ou estejamos a fazer todas as semanas, meditações presenciais pelas 17 horas, de modo a que podermos criar uma egrégora
de seres de luz em que possam estar pacificados, tranquilos, onde haja amor, haja carinho, haja compreensão. E isso não se faz de um dia para o outro. Leva algum tempo, leva dias, semanas, meses, anos, mas que está a ser feito. Portanto, convido todos aqueles que sentirem a começarem a participar nas nossas meditações presenciais. Se ainda não sentirem, podem sempre ao sábado, pelas 21h30, assistir a esta meditação online. Portanto, espero que sintam que efetivamente o vosso trabalho interno que seja prioritário, sintam que ele deve ser feito, até porque, como eu disse hoje aqui em meditação, sempre que fazemos o trabalho interno, existe um grande ganho dentro de nós, um ganho de amor, um ganho de compreensão, um ganho de comunhão com a vida, porque passamos a ver a vida e a sentir a vida com outros olhos, porque quando olhamos para a vida é difícil não ficarmos comovidos com aquilo que estamos a ver, independentemente dos números que foram apresentados. Quando estamos ligados e quando temos consciência que efetivamente a vida é demasiado importante e que a nossa presença aqui também é demasiado importante e que efetivamente podemos fazer a diferença, faz com que seja impossível não nos sentirmos comovidos com o facto de estarmos aqui e de podermos ter esta consciência, esta visão do que é a vida e de podermos, ao mesmo tempo, ser e ver a vida. Portanto, vou dedicar a todos um resto de um fim de semana. Sejam felizes, façam o vosso trabalho interno, pratiquem meditação ou façam qualquer outra terapia espiritual, mas virem-se para dentro e sejam o mais conseguirem amorosos. Tenham uma boa noite. Namastê. Obrigado por terem assistido e até para a semana. Beijinhos.